Eu sou de Amargosa, do Recôncavo Baiano, e tô aqui há 17 anos aqui, velho. Só essa expectativa de ter o Bahia aqui me deu um subidom esses dias, quando eu visto nas redes sociais, e tô muito feliz, velho. E a coisa mais feliz que vocês podiam fazer era atrair o Bahia aqui, cerca de nós outros. O norueguês Orsnes, ele e o Matheus, toma curta distância. Olho na bola, partiu, defendeu o Matheus. Bem pra caramba, o Matheus vai pro canto, fecha a porta de entrada, Matheus Magalhães. Teve uma proposta do Nottingham Forest agora, teve uma proposta do Manchester United. Como é que chegou isso pra você e se de alguma forma balançou? Mexe, amigo, sinceramente mexe. Então quando você recebe o contrato ali e vê aquele, né, o carimbo ali de um grande clube europeu, amigo, querendo ou não mexe. Salve, nação tricolor, tamo aqui agora oficialmente voltando de férias, né? Tirei um tempinho aí pra dar uma descansada, né, rapaziada? Pra quem não sabe, eu também tenho um trabalho fora do YouTube, então parei um tempinho aí de produzir aqui no canal pra dar uma descansada, esparecida na mente. Tamo de volta e graças a Deus para trazer ótimas notícias para você, torcedor do nosso Esquadrão de Aço. O Bahia que se encontra lá em terras espanholas, mais especificamente em Girona, fazendo a sua pré-temporada, como todos já sabíamos. Porém, a gente ainda tá naquela fase de contratação aí no início da temporada, né? A gente já sabe que chegou aí alguns jogadores oriundos do São Paulo, né? O Michel Araújo e o Rodrigo Nestor. Tem também aí o Eric Pulga, que foi artilheiro da Série B pelo Ceará, que no meu ponto de vista vai surpreender positivamente e muito, né, jogando nessa Série A, porque é um jogador que tem muitas qualidades, é aquele jogador que gosta do 1 para 1 e também é um ponta que sabe fazer gol. Foi uma característica que faltou muito no nosso Esquadrão de Aço na temporada passada. A gente ficava dependendo muito dos atacantes para poder marcar, e agora, para mim, o Bahia acerta na contratação deste jogador. É um jogador jovem, está dentro do perfil do que busca sempre aí, na maioria das vezes, né, o grupo para o Bahia, vendo como projeto, né? E tem o Eric também, que é o volante lá do Atlético Paranaense, que já chegou mostrando suas credenciais, dando uma cutucada ali no Jean Lucas, né, dizendo que gosta de atuar mais, fazendo a função desse jogador. Então é excelente que venha um jogador para fazer sombra, né, a esses jogadores que já são, de certa forma, titulares aí absolutos do nosso Esquadrão de Aço. Mas essa pré-temporada aí lá em Girona, pode ser que o Rogério Ceni mude de opinião e acabe mudando as suas preferências, né? Quem sabe isso a gente vai ver com o tempo, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fechamento dessa janela de contratações, que eu acho que fecha com o nome desse goleiro que eu vou falar aqui agora, né? O William José e o Mingo, né? Que são os jogadores que já estão sendo especulados aí no mercado, já estão ali fazendo seus exames médicos e a qualquer momento podem ser anunciados oficialmente para o nosso Esquadrão de Aço. Então ativa o sininho de notificações aí, rapaziada, para não perder nenhuma novidade. O William José, que jogou vários anos lá na Espanha, né? É o quarto atacante mais artilheiro do Brasil atuando lá na Espanha, né? Então é outra contratação acertada. Então o Bahia fica aí com o William José, o Everaldo e com o Lúcio Rodrigues, né, galera, como opções para o ataque. A gente precisa ver ainda se o Everaldo de fato vai ficar. Tem algumas especulações dizendo que tem um jogador ainda que vai sair do Bahia para o Ceará. Pode ser que seja o Everaldo, pode ser que seja o Iago Felipe também. Vamos ver aí, a gente vai terminar de apurar essas informações para poder passar para vocês direitinho. E tem agora aí, assim, e falando do defensor, né, do zagueiro que vem do Defensa e Justiça lá da Argentina, jogador aí que é o Mingo, Santiago Mingo, né, que é um excelente jogador, já vinha sendo monitorado pelo Grupo City há muito tempo, um jogador que tem passagens inclusive pelo Barcelona, fez a sua divisão de base no Boca Juniors, então é um cara que tem muitas credenciais positivas a serem apresentadas aqui. Estou muito com a expectativa elevada com relação a esses dois nomes aí, né? Em resumo, eu acho que o Bahia tá atacando bem as suas carências, né? Tá trazendo alguns jogadores de nível muito parecido com os jogadores que a gente já tinha aqui no elenco, e isso pode acrescentar e muito, porque a gente sentiu esse desgaste desses jogadores no final da temporada, principalmente
no final desse ano, porque eles não tinham peça de reposição. Então o Rogério Ceni teve que desgastar muito esses jogadores que acabaram caindo vertiginosamente de rendimento. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, a gente vai pro vídeo de hoje, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido, rapaziada. Se chegou até aqui, já sabe, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater essa meta de 35 mil inscritos aqui na plataforma, beleza? Bora que bora então pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Galera, teve despedida, né, aqui do nosso jogador, que é o Tassiano. Chegou aqui nas suas redes sociais. Não vou ler a mensagem toda, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois, quem quiser, chega junto aqui. Ele postou aqui algumas imagens, né? Vestindo a camisa do esquadrão. Ele aqui com a sua família, né? Esposa e filho, né? Tem aquela imagem emblemática da torcida trazendo eles ali no ônibus no último jogo, Bahia Atlético Goianiense, no último jogo do Brasileirão, né? Tá ele aí, seus companheiros. Ele fez uma homenagem muito interessante aí ao Bruno, né, que trabalha, o Bruno Queiroz, que trabalha lá no Bahia, né, e tá aí o Tassiano, que já inclusive treina com seus novos companheiros. O Tassiano vai ser o novo jogador aí do Santos, né, o Tassiano que vai deixar muitas saudades no nosso tricolor de aço, né, foi um jogador bastante interessante, foi campeão aí da Copa do Nordeste, ajudou o Bahia a chegar na Copa Libertadores, então sai com as portas abertas, com certeza. E o nosso Elton Serra traz aqui uma mensagem bastante interessante falando sobre o Tassiano, que é o seguinte: ó, Bahia pagou 300 mil euros na contratação do Tassiano em 2023 e menos de 2 anos depois vende ao Santos por 4,7 milhões, né, de euros. Então, se a gente fizer a cotação atual ali, tá 6,5 o euro, né? Em comparação ao real, deve dar mais ou menos aí uns 32 milhões de reais, né? Só para eu não me equivocar aqui, vamos fazer os cálculos, ó, 4,7 vezes 6,5 vai dar aí 30 milhões e meio. Então, o Bahia, que comprou aí por 300 mil euros, né, tá faturando agora 30 milhões de reais. Então, não foi uma negociação que não tinha como o Bahia abrir mão, né? E a gente também vem contratando outros jogadores polivalentes, né? Que é o caso, inclusive, dos 2 jogadores que chegaram do São Paulo. Então, o Bahia tá bem servido, né? Muito obrigado pelos serviços prestados de Tassiano. Saiu aí muito bem, né? Foi vendido muito bem. E isso serviu também para o Bahia partir para o mercado aí e contratar novas peças importantes para essa nova temporada. Outra despedida que está tendo aqui também no Bahia com relação ao lateral esquerdo Matheus Bahia. Quem traz é o Yuri Santana. Diz o seguinte: primeira ida ao Ceará de um atleta do Bahia. Então deixou no ar aí que foi a primeira e pode ter outras saídas, né? Matheus Bahia retorna para o Alvinegro. Tá fechado então, notícia de André Hernan. E aqui são os dados, né? Empréstimo de 1 ano com opção de compra. Então o Matheus Bahia renova o seu contrato de empréstimo com a equipe que é o Ceará. E no fim desse contrato, eles serão obrigados a comprar esse jogador, caso, claro, o jogador bata as metas. Normalmente esses contratos têm algumas metas a serem batidas. É o caso, inclusive, do Rodrigo Nestor. Bahia contratou por empréstimo no valor de 10 milhões. Caso ele cumpra as metas, aí esse valor vira 40 milhões, né? E aí ele seria adquirido em definitivo pelo nosso Esquadrão de Aço. Beleza, rapaziada? E agora, para falar sobre o tema principal do vídeo de hoje, é sobre uma nova contratação do nosso Esquadrão de Aço, né? O Bahia, que estava correndo atrás no mercado aí de um goleiro, né? Foi atrás do Everson lá do Galo. Teve aí sondagens do Volpi também. Então, não conseguiram. Teve até o goleiro do Botafogo, John, né? O Bahia tentou também, mas não conseguiu. E agora eles estão indo atrás de um goleiro que tem experiência aí de jogar a Champions League. Já esteve no radar de Manchester United e também do Real Madrid. Falo aqui, rapaziada, do Matheus Magalhães. Ele que é um brasileiro que já está jogando há mais de 10 temporadas lá em Portugal. E tem 10 temporadas que ele é titular lá da equipe do Braga. Vamos ver aqui em detalhes as notícias sobre esse jogador. O Bahia abriu conversas. Quem trouxe primeiro aqui, rapaziada, essa notícia foi o jornalista lá de Portugal, o Marcos Alves, dizendo o seguinte: ó, Bahia abriu conversas por goleiro Matheus Magalhães, do Braga, de 32 anos, jogador jovem para a posição, né? E mais de 10 temporadas como titular. Havia sido oferecido antes, porém Tricolor inicialmente sinalizou que tinha outro nome mais avançado. Agora voltaram à carga. Pedida é de 3 milhões de euros.
Então, galera, o Bahia tá aí abrindo os cofres de fato para contratar nas posições que a gente vê que de fato tinham muitas carências. No meu ponto de vista, o Matheus Magalhães ele chega para ser titular dessa posição. A gente vai ver aqui que o nosso elenco, temos hoje aqui à disposição esses 3 goleiros, né, que estão inclusive treinando lá em Girona. Perdão, o Gabriel Souza ele ficou para jogar o Campeonato Baiano. Quem tá lá é o Deni Júnior, né? E o Jampa também, mas o Jampa é muito novo, então não coloco ele aqui nessa lista, né? Então temos aqui o Danilo Fernandes, Marcos Felipe, Gabriel Souza. Acredito que o Matheus Magalhães chega aí para ser titular dessa posição. Ele chegando, muito provavelmente, o Marcos Felipe vai querer capar o gato, buscar um outro clube, porque ele é um goleiro que tem muito mercado, então ele não vai querer ficar na sombra de um goleiro que ele sabe que não vai ter chance. O Danilo Fernandes teve seu contrato renovado, apesar da extensa idade, nada mais foi muito importante na reta final para a gente conseguir essa vaga na Libertadores. Ganhou moral com o clube, acabou renovando seu contrato e acredito que ele vai começar jogando as partidas antes desse goleiro chegar, né? Então eu acho que o Danilo Fernandes ele fica aí porque acabou de renovar. O Marcos Felipe talvez não vá querer ficar na sombra, então eu acho que o Marcos Felipe vai sair sim para a entrada desse novo goleiro, que acho que será sim o Matheus Magalhães, né? A gente vai seguir vendo aqui mais informações, galera, sobre essa contratação, ó. A TNT Esportes traz aqui também para corroborar, né? Bahia mira a contratação de Matheus Magalhães, goleiro do Braga de Portugal, né? E aqui diz o seguinte, ó: arqueiro de 32 anos quer jogar na equipe de Rogério Ceni. Então esse complemento aqui é muito interessante. O Bahia tem interesse, o jogador também, e acredito que o clube também tem interesse de vender, porque as notícias que saem sobre esse jogador lá em Portugal é de que ele é um excelente goleiro, porém já está com a sua relação tanto quanto desgastada, né? Já são quase 11 anos atuando pela mesma equipe, então ele sente também que tem que mudar de ares, ele pretende, ele almeja chegar aí numa seleção brasileira, então é muito provável que o Bahia seja o melhor projeto para ele nesse exato momento, né? Tem o Rogério Ceni ali que foi um excelente goleiro, então acho que todo goleiro sonha em ser treinado por um cara como o Rogério Ceni, né? Apesar da gente ter aqui diversas críticas com relação a esse treinador, mas esse ano eu quero ver mais do Rogério, porque esse ano ele tem um elenco mais robusto, né? Então não tem mais desculpas. Mas vamos se ater aqui ao fato que é a contratação aí, a provável contratação do Matheus Magalhães. Vamos ver mais informações detalhadas, né? Ele fala aqui que são 3 milhões de euros, aproximadamente, ó galera, 18,7 milhões de reais. Reportagem aí da TNT Esportes Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora aqui numa entrevista que esse jogador deu à TNT há um tempo atrás, quando ele foi especulado em alguns clubes grandes, gigantes da Europa, galera. Trago na tela aqui para vocês, ó. O Matheus do Braga passou por isso, né? Teve uma conversa ali com o Ten Hag para jogar no United. Vamos lá se ligar nesse papo aqui, né? Tá na tela para vocês. Bora soltar o play. Teve uma proposta do Nottingham Forest agora, teve uma proposta do Manchester United. Como é que chegou isso para você e se de alguma forma balançou? Mexe, amigo, sinceramente mexe. Então quando você recebe o contrato ali e vê aquele né, o carimbo ali de um grande clube europeu, amigo, querendo ou não mexe. Você, né, um menino que sai do Brasil cheio de sonho, né, e vê esses grandes clubes assim sempre pela televisão, né, acompanhando, vendo Champions, Premier League, grandes jogadores que passaram ali, David Beckham, né, o David De Gea. Então você fica ali, será que é verdade? e os gajos não, e o pessoal não entrou em contato comigo, falei com ele, falei com o treinador. Então, amigo, quem que era o treinador na época? Era o Ten Hag já. Então, assim, coisas que eu tenho guardado ainda, querendo ou não. Eu falei assim, não, eu vou deixar guardado, que é para contar para os meus filhos quando crescerem, porque, amigo, eu acho que nos deixa orgulhoso também, porque acho que mostra que você está no caminho certo, que você está com os pés no chão, fazendo o seu trabalho, se dedicando ao máximo, né? Infelizmente não deu certo, mas como eu falei, Deus sabe os planos, né? Talvez se eu fosse para lá, poderia alguma coisa correr mal, não sei o que aconteceria, mas o importante é que eu me sinto muito feliz aqui neste clube. Este clube que me abriu as portas, é um grande clube que tem crescido e desenvolvido cada ano mais, então eu fico feliz em fazer parte desse clube. E a gente pode observar aqui, rapaziada, aqui embaixo, a informação é que era uma prévia do jogo do Braga, que é o time que o Matheus
faz parte, né? Contra o Real Madrid na Champions League, né? Então o Bahia tá indo aí audaciosamente no mercado atrás de um grande goleiro com muita experiência de Europa, né? A gente viu aí que teve aí sondagens de clubes aí como o Manchester United, né? Parece que também que o Real Madrid chegou a fazer sondagens por esse goleiro e agora parece que ele vai pintar e vestir a camisa do nosso esquadrão de aço para jogar a temporada 2025. E aí vai jogar Libertadores, né? Vai ter toda essa vitrine que a gente sabe que tem aqui o Campeonato Brasileiro. E quem sabe ele consiga essa tão sonhada vaga na seleção brasileira. Beleza, rapaziada? Gostaram do vídeo? Já sabe, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal para a gente difundir ao máximo o nome e a marca do nosso esquadrão de aço para mais torcedores. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu, rapaziada. Fui!